amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais este Cantinho do Consumidor. Hoje vou falar-vos sobre uma outra noção que vocês já ouviram diversas vezes, que é a noção de utente. Quem é que é utente em sede de direito do consumo? Já ouvimos falar de consumidor e já ouvimos falar que o consumidor é todo aquele a quem são prestados serviços, fornecidos bens, transmitidos direitos, destinados a uso não profissional por pessoa que exerça com caráter profissional uma atividade que visa a obtenção de benefício. Ou seja, temos de um lado alguém que adquire algo, bens, serviços, direitos, que os destina a uso não profissional e que quem transmite, quem fornece esses bens, quem presta esses serviços, é alguém que está a atuar naquele negócio no âmbito da sua atividade profissional. Seja um funcionário, seja uma entidade pública, seja um particular, uma simples empresa. Portanto, temos aqui a noção de consumidor. Bom, mas nós também ouvimos falar então na noção de utente. Quem é que é utente? Será que são noções iguais? Apenas o legislador, porque são duas leis diferentes, resolveu usar numa um termo consumidor e no outro um termo diferente, utente? Não. Utente é diferente de consumidor. O termo utente é usado essencialmente na Lei 23/96 de 26 de julho, que é a lei dita Lei dos Serviços Públicos Essenciais. É a lei que atualmente rege a prestação de serviços de fornecimento de água, gás, eletricidade, gás canalizado, petróleo canalizado liquefeito, comunicações eletrónicas, serviços postais, tratamento de águas residuais, gestão de resíduos sólidos urbanos, serviço de transporte de passageiros. Portanto, é uma lei que rege em sede de serviços públicos essenciais. Os serviços públicos essenciais estão elencados nesta Lei 23/96. São estes e não outros. Poderá haver outros que, com o tempo, sejam aqui englobados, mas atualmente são estes serviços e não outros. E, portanto, é a própria lei que, além de elencar todos estes serviços, também diz quem é que é utente. E a lei diz o seguinte: considera-se utente para feitos previstos nesta lei, na presente lei, nesta lei, a pessoa singular ou coletiva a quem o prestador do serviço se obriga a prestá-lo. Portanto, aquela pessoa a quem o prestador do serviço, quem presta estes serviços, se obrigar a prestá-lo, com quem aquele prestador celebrar um contrato no âmbito do qual esse contrato tem por um objeto que é prestar aqueles serviços, aquela pessoa que recebe a prestação do serviço é utente. Bom, mas se repararem aqui, não se fala aquele requisito que falámos lá atrás, aquele elemento teleológico, não se fala e que destina a uso não profissional. Aqui não existe este elemento. O que significa que utente é todo aquele, independentemente de destinar os serviços que contratou, que recebe, independentemente de os destinar a uso profissional ou não profissional, ele é considerado utente e pode fazer-se valer deste regime legal. Dir-me-ão vocês, mas então este regime legal aplica-se a quem? A consumidores e não consumidores? Exatamente. Eu, consumidor, posso ser utente. Quando eu contrato com uma operadora telefónica um serviço de telecomunicações, ou quando eu contrato com a empresa concessionária do serviço de águas, ou do serviço de gás, ou de eletricidade, ou até com o CTT, ou com uma empresa de transportes públicos passageiros, faço um contrato com eles, no sentido de eles me prestar um determinado serviço no âmbito daquele serviço que eles prestam, passe a redundância,
Eu, consumidor, que adquiro aquele serviço e que eu vou destinar a meu uso não profissional, eu sou consumidor, porque a lei diz que eu sou consumidor, mas, naquele contrato, mas também, neste caso, também sou utente. No caso de eu adquirir o serviço público essencial, um destes serviços públicos essenciais, para meu uso profissional, eu não serei consumidor, mas serei utente. Significa que a noção do utente é uma noção mais ampla que a noção do consumidor. Na noção do utente cabem pessoas privadas, pessoas individuais, o cidadão, e cabem também as empresas a quem são prestados os serviços. A eletricidade de baixa tensão ou de média tensão, não a de alta tensão, o gás, os serviços de telecomunicações, internet, telefone, os serviços de postais, todos estes serviços que sejam contratados por uma pessoa coletiva ou por uma empresa, essa empresa não é consumidor porque não os destina a uso pessoal, destina-os a uso profissional, porque as empresas visam o lucro, exercem sempre o seu escopo é sempre profissional, exercem sempre no âmbito da sua atividade. Essa empresa que não seria consumidor, essa empresa pode ser utente e pode-se fazer valer desta mesma lei, tal como o consumidor que contrata para seu uso pessoal e não profissional. E, portanto, temos uma lei que rege, quer estejamos no âmbito de relações de consumo, quer no âmbito de relações que não sejam de consumo. Penso que perceberam agora a noção de utente para efeitos desta lei, que é aquilo que a lei diz. Para efeitos da presente lei, utente é isto, aquele a quem o prestador do serviço se obriga a prestá-lo. E os serviços são estes que estão elencados no artigo 1º, número 2 da Lei 23/96. Voltemos a esta temática para a semana. Até lá, um grande abraço. Fiquem bem.